Eu sou a Tatiane, sou enfermeira, trabalho no Viver Bem, lá da Unimed de Botucatu, há 8 anos. E uma das minhas funções é as palestras preventivas, tá? A gente intensifica bastante nesses meses de outubro, novembro. É um prazer estar aqui, eu agradeço por esse convite, para a gente poder parar um pouquinho e falar sobre a saúde da mulher. Eu acho que a gente merece muito esse momento, porque a gente trabalha tanto e cuida de tanta coisa, né? Então, é importante parar um pouquinho, poder conversar sobre a nossa saúde. É mais um bate-papo, tá bom? Então, caso eu explique algo que não fique claro, fiquem à vontade para me interromper, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a história desse movimento do Outubro Rosa. Por que a gente comemora todos os anos? Por que ele é em outubro? Por que tem esse nome, Outubro Rosa? Então, na década de 80, né, houve duas irmãs, a Susan e a Nancy. A Susan, infelizmente, teve um tipo de câncer de mama muito agressivo. Ela ainda era jovem, ela era mãe, e ela acabou desenvolvendo um câncer de mama agressivo e, infelizmente, ela foi a óbito. E a irmã dela, a Nancy, resolveu, então, ter uma atitude em frente a isso, porque na época as mulheres não tinham acesso a um tratamento da maneira que nós temos hoje em dia. Então, a Nancy ela criou uma fundação em homenagem à sua irmã. Essa fundação tem o nome de Susan pela Cura, ela existe até hoje, e ela começou, então, a criar eventos, criar campanhas para mobilizar a sociedade local ali, para olhar para o câncer de mama, para arrecadar dinheiro para o tratamento de mulheres com câncer de mama. E aí, em outubro, lá em 97, né, teve a Corrida pela Cura, que se tornou uma corrida anual. E nessa corrida, pela primeira vez, foi distribuído um lacinho cor-de-rosa como homenagem a Susan, porque era a cor favorita da Susan. Como a corrida foi em outubro, marcou-se aí essa data e o laço rosa, Outubro Rosa. Esse movimento foi crescendo. A Nancy foi uma mulher muito corajosa, porque na época dela, os meios de comunicação nem falavam a palavra seio na TV, no rádio. Então, ela foi uma mulher muito corajosa, criou essa instituição e o movimento foi crescendo e foi se espalhando pelo mundo e perdura até hoje. Aqui no Brasil, nós tivemos pela primeira vez o Obelisco do Ibirapuera, que é um monumento público, ali refletindo a cor rosa. E qual o objetivo disso? A gente fazer uma leitura visual. Então, nós estamos no mês de outubro, né? Então, toda vez que a gente vê ali um prédio público, um prédio importante, a gente já faz uma leitura visual que ele está fazendo uma referência e um apoio em relação à prevenção do câncer de mama. Então, o movimento ele se mantém até hoje, ele é importante por quê? Porque o câncer de mama ainda é o câncer mais prevalente nas mulheres e o que mais leva as mulheres a óbito, aqui no Brasil e no mundo. Então, todas nós, mulheres, independente do nosso histórico de saúde, nós precisamos conhecer um pouquinho mais sobre esse tipo de câncer. O que é o câncer de mama? Como que ele se desenvolve? Eu vou falar de uma maneira bem simples, tá? Só para ilustrar um pouquinho, porque tem um mosquito chato aqui comigo. Só para ilustrar um pouquinho do que pode acontecer. Não existe um tipo único de câncer de mama, tá? O câncer de mama não é o mesmo para todas as mulheres. Existem vários tipos. Mas vamos falar de uma maneira mais simples, só para a gente explicar um pouquinho. Então, aqui eu tenho a imagem de uma mama, é um corte lateral, a parte interna da mama, onde eu vou ter os lóbulos, que são os locais que armazenam o leite materno, quando a gente está amamentando,
e os ductos, que são os caninhos que vão transportar esse leite quando o bebê está ali sendo amamentado. 90 a 95% dos tipos de câncer de mama, ele vai se desenvolver no ducto, nesse caninho aqui que transporta o leite materno. E aí o que acontece? Nós temos a célula desse canal, vocês estão vendo ali na primeira imagem as células normais, todas enfileiradinhas, com o mesmo formato, bonitinha ali, cumprindo a função delas naquele tecido. Quando, por alguma lesão no DNA dessa célula, ela começa, então, a funcionar de uma maneira diferente, estranha. Ela perde a função que ela tinha inicialmente. E aí ela começa a se multiplicar, ela cresce, e ela cresce de uma maneira desordenada. Então, a gente vai vendo aqui, ó, um carcinoma ductal in situ. Então, é uma lesão que se desenvolveu aqui nesse caninho. Olha como ela vai perdendo a característica original, como ela vai se alterando. E aí ela pode ter a capacidade de infiltrar tecidos próximos, tá bom? E ela perde a capacidade de morte celular. As nossas células, quando elas começam a dar algum defeito, elas têm um sistema interno que elas se desligam. No caso do câncer de mama, ela pode perder essa capacidade. E aí ela começa a crescer e dessa maneira desordenada vai formar ali o nódulo, a lesão que causa o câncer de mama. Eu falei para vocês, então, que é o principal tipo de câncer nas mulheres. Então, vamos ver um pouquinho dos números? Em 2021, se tornou o câncer mais frequentemente diagnosticado no mundo. Ele só fica atrás do câncer de pele, não melanoma, tá? Na população feminina, e é a principal causa de morte entre as mulheres. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele estima que de 2023 até 2025, nós vamos ter por ano aqui no Brasil, em média de 73.610 casos. Essa tabelinha, ela faz a distribuição desses números aqui no nosso país. Aqui na nossa região sudeste, a gente tem 39.330 casos. Então, a gente pensa que a gente tem um número elevado de casos, porque dos 70 do Brasil inteiro, quase 40 está concentrado aqui na região sudeste. Número de mortes, então são estimadas 18.032 mortes pelo câncer de mama, sendo 207 homens e 17.825 mulheres. Os homens também podem ser acometidos pelo câncer de mama. E o caso deles geralmente é mais grave. Então precisa ter também uma resposta rápida em relação ao tratamento. Aqui só para ilustrar, então eu falei um pouco mais do nosso estado de São Paulo, a gente tem uma taxa estimada de 84,43 casos a cada 100 mil mulheres, aqui no estado de São Paulo. E uma taxa de óbito, então, de 12,72 casos para cada 100 mil mulheres. Então, esses dados, essas informações são mais para a gente ter em mente o quanto esse tipo de câncer é frequente na população feminina, tá bom? O que a mulher pode perceber? Quais podem ser os sinais e os sintomas do câncer de mama? Em primeiro lugar, a gente tem aqui um nódulo em uma parte da mama. Geralmente ele é fixo e não dói. Então eu trouxe para vocês, eu vou passar para vocês poderem sentir, tá bom? Aqui é uma mama, tem uma ilustração. Vocês vão poder sentir o que seria esse nódulo alterado. Aqui, ó, a mama está dividida, né, em quadrantes. Nós temos 4 quadrantes, letra A, B, C e D. A letra A, vocês vão sentir que está normal, uma mama livre. A letra B, a gente sente os grânulos, que é uma alteração normal da mama da mulher em relação ao ciclo que ela vai estar ali, do ciclo
de ovulação, do ciclo da parte menstrual. Aqui na letra C, a gente vai sentir um achado alterado, precisa ser investigado, mas é um nódulo móvel. Você vai sentir que ele não está paradinho ali, enraizado no lugar, ele está se movimentando. E na letra D, então, a gente tem o nódulo que seria o mais provável de lesão de um câncer de mama mesmo. De tanto que essa mama passeou já esse mês, a letra D está um pouquinho já solta também. Eu acho que ela foi muito apalpada. Mas eu vou passar porque dá para vocês sentirem, dá para vocês verem aí o que seria uma alteração, tá bom? Além do nódulo, o que mais que a mulher pode perceber? Dor ou inversão no mamilo. Então, algumas mulheres, elas já têm o mamilo, que é o bico ali, a pontinha, né? Mas ela é viradinha para dentro. Quando a mulher tem um mamilo normal, que é protuso, que a gente fala, para fora, e ele entra, pode ser algum sinal de alteração. Saída de secreção pelo mamilo. Então, a mulher está fora daquele período de amamentação, ela não está gestante e observou saída de alguma secreção. Não importa a característica dessa secreção, ela pode ter aspecto de sangue, um aspecto borrado, um aspecto clarinho. Não importa a característica, a gente precisa levar no médico para ser avaliado. Irritação na pele ou aparecimento de irregularidades. Então, a gente tem uma mudança na textura dessa pele, que a gente chama de casca de laranja. Então, a pele fica toda cheia de buraquinhos, fica toda esburacada. A gente pode perceber na mama sinais de inflamação. Toda vez que a gente tem uma inflamação no nosso corpo, a gente cai, bate, faz um machucado, o corpo vai ter uma resposta inflamatória local, não vai? Pode ficar vermelho, quente, dolorido. No câncer de mama, a gente também pode visualizar esses sintomas inflamatórios que a gente vai precisar analisar. Então, a vermelhidão ou uma pele que está descamando. E também a gente precisa observar a nossa axila, tá? Toda vez que a gente for observar a mama, a gente vai observar a axila. Porque nós temos os linfonodos, a gente tem um sistema linfático no corpo, que é um sistema de regulação da imunidade, um sistema imunológico do organismo. Então, quando tem algum tipo de lesão, esse sistema pode apresentar um aumento, um inchaço, né? Como se fosse uma íngua, que a gente já ouviu falar. Ou então, esse câncer de mama, ele, por estar muito próximo, ele pode pegar também essa região dos linfonodos, e aí vai ter o desenvolvimento de vários carocinhos nessa região. Então, sempre a gente observa a axila também. É importante falar que as mulheres podem ter diferentes sintomas desse que os médicos colocam ou não ter nenhum sintoma. Então, a gente só orienta, porque hoje a gente está falando sobre o tema, mas não é para a gente ficar rígido pensando só nesse tipo de sintoma. Qualquer alteração, a gente precisa levar para um profissional de saúde. Quais são os fatores de risco? O que nos torna, o que nos faz ter um risco um pouco a mais, um pouco aumentado para o câncer de mama? Principal deles, ser do sexo feminino e estar envelhecendo. Então, todas nós, né, gente? Cada dia que passa, a gente está envelhecendo, todas as mulheres têm um risco para o câncer de mama. O risco aumenta em relação à idade, tá? Então, assim, no Brasil já existem pesquisas que falam de um aumento de casos nas mulheres acima dos 40 anos, mas ele sobe mais ainda a partir dos 50. Então, entrou nessa faixa dos 40, já aumenta, a partir dos 50 tem uma elevação maior. Alterações genéticas, histórico familiar, quem tem parentes familiares diretos aí com o câncer. Eu vou falar um pouquinho com calma de cada um dos fatores para a gente ilustrar um pouquinho. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele divide por seções de fatores.
Então, falando de fatores comportamentais, fatores ambientais, a gente tem a obesidade e o sobrepeso, principalmente nas mulheres pós-menopausa. O sedentarismo, que é a inatividade física, o consumo de bebida alcoólica e a exposição frequente à radiação ionizante. Tati, o que é a exposição frequente à radiação? Mulheres que precisaram já fazer um tratamento e tomar radioterapia. Então, uma exposição frequente mesmo. Nós que precisamos ali esporadicamente fazer um raio-x, uma ressonância, já não temos essa relação desse risco. Fatores hereditários e fatores genéticos. Então, mulheres com histórico familiar de câncer de ovário, câncer de mama em homens ou câncer de mama em mãe, irmã ou filha, principalmente antes dos 50 anos. É importante falar que esses casos hereditários, eles correspondem de 5 a 10% do total de casos. Porque às vezes a gente tem um caso na família e a gente pensa que já está meio que certo que a gente vai ter também. Não é assim, tá? É 5 a 10% dos casos. 90% das mulheres acontece um câncer de mama esporádico, que a gente fala. Essa mulher não tinha um fator de risco e desenvolveu. Então é importante para quem não tem saber que é possível, né? E ficar alerta. E alterações genéticas, que seriam os genes BRCA1 e BRCA2. Essa alteração genética, a Angelina Jolie apresentava. Ela tinha casos familiares, ela fez um teste genético, ela descobriu que ela tinha essa alteração nesses genes. O que ela fez? Mastectomia, conservadora, preventiva. Ela já optou em tirar a mama, reconstruiu, para ela já ficar tranquila em relação a isso. O que é o gene BRCA1 e BRCA2? É um gene que está ali na mama, protegendo a mama, protegendo as células. Então, ele tem a capacidade de, quando tem algo desregulado, um início, ele vai lá e neutraliza. Se a mulher ela tem uma alteração, ela fica mais suscetível porque ela perde a proteção desses genes. Deixa eu passar ali. A história reprodutiva e hormonal dessa mulher. Então, mulheres que tiveram a primeira menstruação antes dos 12 anos, muito novinhas, pararam de menstruar um pouco mais tarde, após os 55 anos, que não tiveram filhos, primeira gravidez após os 30 anos, uso de contraceptivo oral por tempo prolongado, tá? Então, assim, a relação do anticoncepcional, ela aumenta quando a mulher usa um anticoncepcional combinado, que usa 2 hormônios, ao invés de um só, e aí é por um tempo prolongado, tá, meninas? Grande parte de nós já fez uso de medicação anticoncepcional, seja para anticoncepção, por não querer ter filhos, ou pelo tratamento de alguma outra condição, né, de síndrome do ovário policístico. A grande maioria de nós tem indicação de usar esse tipo de medicação. O que é importante? Não usar aí uma vida inteira um método sem análise, sem exame de rotina, tá? E não, é aquelas mulheres que não ajustam o método de acordo com o passar dos anos. Às vezes a mulher já está num relacionamento há muito tempo, um relacionamento estável, e aí existiria alguns outros métodos com uma carga menor hormonal, né? Tem o DIU de cobre, a gente sabe que não é tão fácil assim, mas existem opções que podem ser estudadas sempre de acordo com o histórico de saúde da mulher também, tá? Então, só para esclarecer, não é que o anticoncepcional causa câncer de mama, é que a gente tem que ter cuidado com as medicações hormonais por muitos anos. Fazer os exames, sempre conversar com o médico e levar o nosso histórico de saúde, tá bom? A reposição hormonal pós a menopausa é a mesma coisa, tá? Então, a mulher ela entra na menopausa ali, próxima dos 45 anos, e aí a menopausa traz vários sintomas que podem ser incômodos, né? Aí ela vai até o médico, ele fala,
Então, vamos entrar com uma medicação? Vamos repor os hormônios para melhorar? Ok, pode ser feito. O que os órgãos médicos recomendam? Não mais de 5 anos. Então, quem for fazer a reposição hormonal, realizar por até, no máximo, 5 anos. Depois disso, procurar outras maneiras aí de melhorar em relação aos sintomas. As outras alterações que eu falei para vocês em relação à menstruação, idade da menopausa, por que tudo isso tem relação? É em relação à nossa exposição a um hormônio feminino, tá bom? Que é o estrogênio. Então, as mulheres que menstruam muito cedo, param de menstruar mais tarde ou não tiveram filhos, têm uma pequena exposição a mais. Não são fatores determinantes para o surgimento da doença, mas podem ter relação, tá bom? Pode passar, que eu já falei. Então, certo, tentei explicar um pouquinho para vocês do que é o câncer de mama, quais são os sintomas, o que pode aumentar, né, o nosso risco. Agora eu quero falar um pouquinho sobre prevenção, que é um pouco do meu trabalho lá na Unimed, e eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, porque são ferramentas que a gente pode utilizar desde cedo, para reduzir. Não quer dizer que vão evitar, né? Mas podem nos ajudar a reduzir a nossa chance de ter um câncer de mama, uma doença crônica não transmissível, uma hipertensão, uma diabetes tipo 2. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho. O primeiro fator, pessoal, é a alimentação, tá? Então, hoje em dia a gente come muito alimento ultraprocessado, muito cheio de química, né? A gente está reduzindo muito o nosso consumo do alimento natural, da comida de verdade. Então, falando de orientações gerais, a gente reduzir o consumo de carne vermelha, embutidos, salame, presunto, ter um prato mais colorido, com folhas, legumes, pouca gordura. Às vezes, quando a gente fala, né, nós profissionais de saúde, falamos de alimentação saudável, eu sei como que é, a gente escuta e já fala, fazer dieta, é difícil, é chato, vou ter que comer menos. Quando na realidade, a maioria das vezes, se trata de adicionar mais coisas saudáveis e comer comida de verdade. Então, adicionar mais legumes, adicionar mais frutas, tá bom? Tudo isso ajuda aí no melhor funcionamento do organismo, a prevenir a obesidade, também é fator determinante na maioria das doenças. Qual o profissional mais indicado para indicar e orientar as dietas? O nutricionista, tá? Então, assim, importante para todo mundo precisa de uma orientação de como montar o prato de uma maneira mais inteligente e como melhorar o consumo de alimentos que podem melhorar a nossa saúde. Lembrando sempre que a alimentação ajuda não só no câncer de mama, mas em relação à prevenção de todos os tipos de câncer, todas as doenças, principalmente a diabetes tipo 2, que a gente está vendo crescer cada vez mais, né, a diabetes que é desenvolvida em relação ao sobrepeso depois que a pessoa já é adulta. Tabagismo. Em relação ao tabagismo, não existem atualmente pesquisas assim determinantes que fazem relação do fumo com o câncer de mama, tá? Já existem algumas, mas ainda não é um fator bem esclarecido como fator causador do câncer de mama. Mas o que a gente sabe? Que o fumo é extremamente carcinogênico, principalmente nos órgãos que vão ali, né, receber esse tabaco num primeiro momento, então a faringe, câncer de boca, câncer de pulmão. A gente sabe também que as mulheres que têm um fator genético, elas já tinham uma predisposição, o fato de serem tabagistas pode aumentar esse risco ainda mais e representa também uma piora na sobrevida dessa mulher que foi diagnosticada. Então, a resposta dela ao tratamento. Diferente do tabagismo, a bebida alcoólica ela já é bem colocada como um fator de risco para o câncer de mama.
Por quê? Quando a gente ingere o álcool e ele vai ser metabolizado lá no nosso fígado, ele se transforma numa substância que se chama acetaldeído, que é uma substância cancerígena. E a mama, ela se mostrou um dos órgãos do nosso corpo humano mais sensíveis à ingestão desse tipo de substância. Favorece muito aquela alteração no DNA que eu falei para vocês. É claro que o risco aumenta conforme a frequência que essa mulher faz a ingestão e a quantidade que ela ingere. Então, beber socialmente, esporadicamente, não vai representar um fator em relação às mulheres que têm o hábito de ingerir com uma maior frequência aí durante a semana e final de semana. Atividade física, então, junto com a alimentação saudável, as evidências científicas, elas já colocam o papel da atividade física na melhora e na prevenção da doença. Por quê? Eu não falei para vocês que o câncer de mama tem muita relação com a nossa parte hormonal? Muitos tipos de tumor, eles vão aumentar muito mais porque eles têm receptores hormonais. Então, eles são sensíveis aos hormônios do nosso corpo. E a atividade física, ela ajuda a regular esses hormônios, a distribuição desse hormônio no nosso organismo. Quando a gente fala atividade física, a gente não precisa, né, fazer o Ironman, virar lá a Graciane Barbosa e ter uma rotina intensa aí. Nós agora, quando falamos de atividade física, é uma caminhada, né? Sair do sofá, é melhorar aí a questão da nossa atividade para que a gente saia do sedentarismo. E é um meio de tratamento também. As mulheres que são diagnosticadas têm uma melhora, têm uma resposta melhor ao tratamento, aquelas que fazem algum tipo de atividade física. Tem alguma que é mais indicada? Tem alguma que é mais interessante? Não tem. É aquela que a mulher gosta de fazer, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, tem uma chance, as pesquisas já mostram isso, que a gente tem uma chance muito maior de aderir, porque o problema muitas vezes não é começar, né, gente? Acho que todas nós sabemos disso. Começar a gente vai, começa, o problema é manter, até a adesão. Então, quando a gente procura uma atividade que a gente gosta, seja ela dança, natação, caminhada, academia mesmo, o que for, a gente tem uma chance maior de conseguir manter essa atividade. Aqui eu já falei para vocês em relação à terapia de reposição hormonal, é mais um reforço para a gente não estender muito essa reposição, tá? Não realizar acima de 5 anos. A amamentação, hoje nós já sabemos, né? Nós temos a amamentação como um fator protetivo contra o câncer de mama. As células da mama de uma mulher que amamentou, elas são células diferenciadas. São células que maturaram de uma maneira diferente, elas cumpriram um papel a mais, então elas são células que têm um risco menor de desenvolver a doença. Então, o que as pesquisas falam? Que a cada 1 ano amamentando, a mulher pode ter até 6% menos de chance de ter a doença. Esse dado já é um dado animador, porque quanto mais a gente puder se proteger, melhor. Né? As mulheres que amamentam sabem que não é fácil você amamentar, mas é algo que traz muito benefício, tanto para a mãe quanto para o bebê. E aí a gente, só para fazer essa comparação, até 6% de proteção quando a mulher amamenta. Quando a mulher está no seu peso adequado e está com a saúde em dia em relação à atividade física, alimentação, as pesquisas científicas já colocam uma redução de até 30%. No desenvolvimento da doença. Então é importante a gente ter essa mentalidade. Eu estou vendo meninas bem novinhas aqui, então a gente já ir com essa mentalidade que o que a gente faz hoje reflete no nosso corpo, no nosso organismo lá na frente também. Então tá, até aqui ninguém tem nenhuma dúvida, todo mundo tranquilo, tudo certo? Vamos falar um pouquinho agora em relação ao autoexame da mama. Então, antigamente, né, nas primeiras campanhas, a gente ouvia muito falar de autoexame. Eu não sei se alguém aqui lembra. Você ia no postinho, nessa época, era muito em cima disso. Autoexame, autoexame, mulheres, façam autoexame. Não era assim?
Hoje em dia, a gente mantém essa recomendação de autoexame, mas é muito importante que eu fale para vocês que o autoexame não é o principal. Por quê? Quando você sentir uma alteração, essa lesão já vai estar no estágio mais avançado. O que a gente quer? A gente quer pegar essa lesão bem pequenininha, que a gente tem até 90% de chance de cura quando a gente pega uma lesão pequena no início. Então, o que é mais importante? O que vocês acham? A gente fazer qual exame? A mamografia, né? A mamografia que é capaz de pegar ali um nódulo bem pequenininho quando a gente ainda não está sentindo ele no exame físico, no autoexame. De qualquer maneira, eu vou ensinar vocês uma maneira de realizar o autoexame, mas eu quero que vocês tenham em mente que não tem jeito certo de fazer. O autoexame hoje nada mais é do que você prestar atenção na sua mama, você observar, você sentir da maneira que você achar mais fácil. Para quê? Para que se algo aparecer de diferente, você vai ser capaz de falar, eita, isso aqui não estava aqui. Então, vou procurar um médico. Então, mais uma vez, vai ser da maneira que vocês acharem mais fácil. Mas, para ilustrar um pouquinho, eu vou passar uma forma que a gente pode fazer. Cadê a mama? Vou usar a mama aqui. Vocês estão passando? Eu já devolvo para vocês. Beleza. Então, vamos lá. Qual seria uma maneira da gente realizar esse autoexame lá em casa? O momento que você preferir, muitas mulheres dão preferência para o momento do banho, tá? Primeiramente, a gente vai fazer uma avaliação visual dessa mama. Então, a gente vai na frente do espelho, a gente vai colocar a mão na nuca e a mão na cintura. Quando a gente faz essa movimentação, eu estou olhando para o espelho, observando a minha mama. O que eu quero com isso? Eu quero ver se tem alguma região que afunda. Eu quero ver se o contorno da mama tem diferença uma em relação à outra. A maioria de nós, nenhuma mulher é totalmente simétrica, a gente tem diferenças de um lado para o outro do corpo, mas eu quero observar se tem algo diferente ali, se tem uma região que parece que tem algo puxando a pele para dentro. Faça essa primeira fase, que é a fase de visualização. Feito isso, eu sigo aqui com a mão na nuca, tá? Estou com a mão na nuca e vou examinar o lado esquerdo com a mão direita. Então, eu vou fazer um movimento circular. Posso fazer, na verdade, como eu falei para vocês, é da maneira que vocês quiserem. Hoje em dia caiu essa recomendação de que tem um jeito certo para fazer. Não. Hoje a gente orienta o quê? Conheçam o corpo de vocês, toquem o corpo de vocês. Mas, para ilustrar, vamos lá. A gente pode fazer esse movimento circular da parte de fora até o centro da mama. Fiz circular, vou fazer de cima para baixo. Perder um tempinho ali com a gente, né? A gente perde tempo com outras coisas, cuida de todo mundo. Vamos parar um pouquinho ali para se olhar. Cima para baixo, pega toda a região da mama. Fiz de cima para baixo, de um lado para o outro, para não ter nenhum pedacinho ali que eu vou deixar de sentir. Feito isso, eu posso fazer uma pequena expressão, não é para eu apertar, de leve, uma expressãozinha ali, vejo se não sai nada. Fiz a expressão, eu vou sentir o quê? A minha axila, vejo se não tem nada dolorido, inchado, diferente. Fiz do lado esquerdo, repito do direito. Alguém ficou com dúvida em relação ao exame? Posso fazer deitada, posso fazer no chuveiro, da maneira que for melhor para mim. Antigamente a gente falava para a mulher pôr um dia no calendário, né? É interessante a gente esperar não estar no período menstrual, porque a mama fica mais sensível nesse período mesmo. Mas, gente, não tem mais assim, dia na semana, jeito certo de fazer. A mensagem é, conheça o corpo de vocês. Falei várias vezes, né? Fico repetindo para ir fixando. Conheçam o corpo de vocês.
a maioria dos cânceres hoje em dia é percebido pela própria mulher. E geralmente é num momento que ela tá nem tá se examinando, tá colocando o sutiã, tá pondo a roupa, tá numa atividade ali do dia a dia. Em relação aos exames, só tomar uma aguinha aqui. A gente pode ter duas classificações aí no exame de mamografia. A mamografia diagnóstica, quando a mulher sentiu algo diferente, e aí o médico vai pedir para ver se há alguma alteração de fato. E a mamografia de rastreio, que é quando está tudo bem e é só uma checagem mesmo. A mamografia diagnóstica vai ser feita na idade que a mulher sentiu essa alteração. Ela só tem uma limitação em relação à idade para mulheres menores de 30 anos. Nessa idade, a mama ela é muito mais glandular, ela tem menos gordura, pode ter alguma dificuldade em relação à leitura do exame. De qualquer maneira, o médico vai pedir outros exames complementares, ele pode usar ultrassom, ressonância, ele pode fazer uma punção daquele nódulozinho para investigar. Então, mamografia diagnóstica, qualquer idade. Mamografia de rastreio, que é aquela que está tudo bem. Quando que a gente faz? Hoje em dia, nós temos duas posições diferentes das entidades médicas e do Ministério da Saúde. As entidades médicas que são Sociedade Brasileira de Mastologia, Ginecologia e Radiologia, são os médicos que estão envolvidos no tratamento, no diagnóstico. O que eles colocam? Eles lançaram uma recomendação no finalzinho do ano passado. O que eles falam para a gente? A partir dos 40 anos, todos os anos, que as mulheres deveriam fazer uma mamografia. Tati, eu tenho um caso de câncer de mama na família, minha mãe. A partir dos 35 anos, eles colocam essa faixa etária, tá bom? Todos os anos para fazer o exame. O Ministério da Saúde, ele usa com base outros estudos, eles não estão usando a mesma referência. Então, eles falam o quê? A partir dos 50 anos, a cada 2 anos, uma mamografia, tá? Então, assim, qual que é a minha orientação para vocês? Conversem com o médico, contem o histórico de vocês, que eles têm a capacidade ali de calcular o risco de cada uma, se é um risco habitual, se tem um risco um pouco elevado e qual é o melhor momento de realizar esse exame de rastreio, tá bom? Além da mamografia, existe a ultrassonografia, que não é recomendada ser usada sozinha, tá? Na prevenção do câncer de mama. Ela pode ser colocada como algo a mais, quando a mulher tem um fator de risco aumentado ou uma mama densa. Tati, o que é uma mama densa? Como saber se eu tenho? É aquela mama que tem muita glândula. Geralmente a mulher ela é mais magrinha, tem uma mama mais volumosa e mais firme. Então é uma mama que tem um pouquinho mais de risco em relação a uma mama com menos glândula, que pode causar uma dificuldade na leitura do exame. Então, em casos específicos, o médico vai pedir mamografia mais ultrassonografia. Mas isso tudo é bem individual. A ressonância também pode ser utilizada, tá? Ela é mais utilizada em casos de um risco mais elevado. Ela também não vai ser indicada a ser utilizada sozinha. Pode passar, Lili. A tomossíntese é uma evolução da mamografia, está chegando agora nos consultórios, né, nas clínicas que fazem exame de mama. Se chama tomossíntese, é uma mamografia em 3D. Ela tem até 50% de chance a mais de achar uma lesão ali, em comparação com a mamografia. Então, eu acredito que é algo que vai substituir a mamografia com o tempo. E sempre que estiver disponível, ela é recomendada porque ela é bem sensível. Uma foto ali, só para ilustrar para vocês. Ali a gente vê uma mama bem glandular, em relação a uma mama menos glandular. Então pode causar essa confusão, né?
vocês podem ver que ela tem bastante glândula, aparece de uma maneira diferente no exame. A faixa etária para quem tem mama densa é a mesma que eu comentei com vocês, tá bom? E aí vai ser sempre uma avaliação individual com o médico de vocês em relação aos exames. Efeitos do rastreamento. O que os médicos falam, né? Porque as mulheres podem questionar, mas não vai me fazer mal fazer uma mamografia por ano a partir dos 40 anos? Eu não vou estar mais exposta à radiação? O que os médicos falam hoje? Os benefícios superam os riscos. É melhor um cuidado a mais do que um diagnóstico tardio. Então, eles mantêm essa recomendação de realizar o exame anualmente a partir dos 40 no risco habitual, que somos todas nós, né? Qual o tratamento do câncer de mama hoje? Já estou finalizando. Então, pode fazer parte do tratamento cirurgia, radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal, direcionada e cuidado paliativo. Muitas vezes o médico vai optar em realizar uma radioterapia para reduzir um pouco essa lesão, dependendo do estágio, e ter uma operabilidade melhor, mutilar menos a mama, né? Não ter necessidade de tirar uma região avançada da mama, mas é muito individual, porque como eu falei para vocês, não existe só um tipo de câncer de mama. O objetivo da terapia vai ser, então, retirar o câncer ou reduzir o crescimento, reduzir o risco que ele se espalhe, né, que é a metástase que a gente fala, quando ele invade outros órgãos, encolher o tumor para melhorar a operabilidade que eu falei para vocês, aliviar os sintomas e gerenciar os efeitos colaterais. Eu gosto de colocar esse slide porque algumas pessoas não conhecem. Às vezes a gente conhece alguém que teve câncer de mama e não sabe desses direitos. Então, existe hoje os direitos da paciente diagnosticada com câncer de mama, que é o saque do FGTS, PIS, isenção de vários impostos, transporte coletivo gratuito, quitação de financiamento de imóvel, entre outros benefícios. Já finalizando, então, eu sempre aproveito, né, o mês de prevenção do câncer de colo de mama, câncer de mama, mas eu sempre aproveito para falar da prevenção do câncer de colo uterino. Ele é a nossa terceira causa de tipo de câncer na população feminina. Então, a gente tem hoje mama, cólon e reto em segundo lugar, e terceiro lugar o câncer de colo de útero. Câncer de colo de útero pode ser uma evolução do HPV, que é uma infecção sexualmente transmissível. O HPV tem cura, então mulheres diagnosticadas com HPV, elas, se fizerem o tratamento adequado lá no ginecologista, vai precisar cauterizar as lesões, acompanhar certinho, elas têm uma chance de cura. Quando a mulher não realiza o exame preventivo, não dá início no tratamento, pode evoluir para o câncer de colo uterino. Então, é importante realizar o exame preventivo anualmente também, né, que é o Papa Nicolau. Quando a gente tem vários exames aí seguidos em normalidade, pode ser que o nosso médico espace um pouquinho a necessidade de colher o exame, mas é importante não deixar de fazer, perguntar para o médico, ver se essa parte também está em dia. Existe já a vacina do HPV, atualmente ela é disponibilizada para meninas e meninos de 9 a 14 anos, então é uma vacina que previne não só o HPV, previne também por consequência o câncer de colo de útero. Pessoal, esse é o conteúdo, essas são as informações que eu trouxe e eu fico à disposição de vocês se alguém quiser falar algo, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Depois a gente vai fazer o sorteio de um fone, então esperem um pouquinho, não vão sair correndo. Obrigada pela atenção.